Neemias capítulo 1, versículos do 2 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha a reação de Neemias, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Gostaria de compartilhar uma palavra com você com o tema amando a Deus e servindo as pessoas. Amando a Deus e servindo as pessoas. Estou fazendo menção da história, da narrativa de Neemias, porque nessa narrativa eu consigo enxergar alguém que recebeu um grande encargo dos céus, e quando eu olho isso, eu percebo o quanto isso é lindo, o quanto isso é admirador. Neemias, uma pessoa que estava no seu trabalho, com a sua vida, no seu cotidiano, a sua vida caminhava normal, quando de repente ele recebe a visita de algumas pessoas, e ele faz uma pergunta a essas pessoas, e quando ele recebe essa devolutiva, em que ele consegue enxergar o cenário cujo qual os remanescentes dos judeus estavam, ele cria um sentimento no seu coração, e junto com esse sentimento nasce um encargo dentro do seu coração. E eu acho isso muito lindo, por quê? Porque Neemias se mostra uma pessoa sensível, Neemias se mostra uma pessoa que está com seu coração aberto para sentir a dor dos outros. Ele está com seu coração aberto para entender que não é só a sua vida que importa, que a vida das outras pessoas também importa, e que não é apenas estar tudo bem comigo, e está tudo bem, e se não está tudo bem com meu irmão, e se não está tudo bem com a minha cultura, se não está tudo bem com as minhas próximas gerações, e se não está tudo bem com o chamado e o reino de Deus na terra, e se não está tudo bem com algumas outras coisas externas. Infelizmente, muitos de nós acabamos levando uma vida, independente de estar tudo bem ou não, pensando apenas em nós mesmos, e talvez essa seja uma vida que não agrade a Deus. Nós precisamos sempre ter um olhar para o outro. Neemias só recebeu um encargo de fazer a diferença porque ele conseguiu sentir a dor do outro. A grande verdade é que Neemias, ele se levanta, ele tem um plano, e através desse plano ele consegue abençoar incontáveis pessoas. Tudo isso por causa de um encargo que ele recebeu dos céus em seu coração. Nós precisamos trazer essa realidade para os dias de hoje, e nós precisamos parar para entender. Vez ou outra eu me pego falando com Deus, dizendo: Senhor, não me deixe ser uma pessoa insensível, porque muitas das vezes a vida nos torna insensíveis. Se a dor do mundo não comunica nada em seu coração, pode ser que você esteja tão doente quanto o mundo. Quando eu digo o mundo, eu estou dizendo uma cultura mundana. Eu estou dizendo a respeito de uma cultura de ensinamentos, uma cultura de posicionamentos, uma cultura atual, implantada pelo inimigo da igreja, pelo inimigo do Senhor. Nós precisamos entender que a igreja também carrega um encargo, e nós precisamos todos os dias relembrar isso, porque senão corremos um grande risco de sermos insensíveis. Pessoas que entram numa igreja para dobrar o joelho e pedir a Deus somente bênçãos pessoais. Deus, a minha causa, o meu projeto, o meu plano, a minha bênção, o meu casamento, a minha saúde.
É bem fácil a gente entender que através da palavra de Deus nós seremos grandemente edificados ao ver muitas pessoas sendo abençoados exatamente no momento em que eles se importaram com a vida de alguém. Porque é assim que Deus trabalha. Uns aos outros. Uns aos outros. A igreja tem pelo menos 3 ministérios. A igreja do Senhor, quando eu digo a igreja, eu não estou dizendo a igreja Azaz, porque eu não sou pastor da igreja Azaz, eu não sou pastor de vocês. Essa igreja é do Senhor, vocês são ovelhas do Senhor, eu apenas tenho uma responsabilidade de conduzir esse rebanho. Até quando não sei, até quando Deus quiser. Mas a grande verdade é que a igreja do Senhor, ela tem no mínimo 3 ministérios. O primeiro ministério da igreja é o ministério para Deus. O segundo ministério da igreja é o ministério para os irmãos, para os cristãos. E o terceiro ministério da igreja é um ministério para o mundo. E nós precisamos entender. Muitas pessoas ou muitas igrejas acabam se esquecendo dessa tríade, desse caminho tríplice que nós precisamos seguir todos os dias da nossa vida. E como é que ele funciona? Ele funciona exatamente assim. O meu ministério para Deus está relacionado à adoração. A igreja foi criada, formada, chamada para a adoração. E nós não podemos perder essa perspectiva e não podemos perder esse desejo e essa essência da adoração. Você vai perceber que nós somos minados e tentados contra todos esses ministérios que fazem parte de quem nós somos. Somos ou não somos tentados a vir para um culto como esse e não adorar a Deus? Somos ou não somos tentados, ou antes de vir ao culto acontecer algum problema em casa? Eu vou beber água porque eu estou me curando esses dias agora. Acho que eu dei foi dengue, viu, gente? Aí a gente está lá em casa, tudo bonitinho, coração cheio de boas intenções. Acontece alguma coisa, o menino suja a roupa que estava pronta para ir para a igreja, a mulher atrasa, o marido quer ver o jogo e a mulher quer vir para a igreja, vira uma confusão, e nós somos tentados a perder a iniciativa de vir para esse ambiente e entender que esse é um ambiente onde nós ministramos culto a Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu estou aqui nessa noite para adorar a Tua face, o Teu nome, a Tua presença. Ele é Deus. A Bíblia vai dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. A adoração a Deus tem uma finalidade. Esses dias eu vi uma palavra, eu gostei dela. Alguém dizia: Deus não é carente da nossa adoração. Deus não é um ser instável emocional que quando a gente não adora Ele, Ele fica chateadinho e fala: o Valner não me adorou hoje. Não é sobre isso. Ele é Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é tudo, Ele é Deus. Ele não foi feito, não foi criado, porque por Ele, por meio dEle, para Ele foram feitas todas as coisas. Você conhece esse Deus? Esse é o Deus que nós servimos. Ele não tem um déficit de adoração quando a igreja não o adora, mas quando a igreja não o adora, a igreja não se torna parecida com Ele, e uma igreja que não é parecida com Ele não cumpre os seus propósitos aqui na terra. Quando nós o adoramos, nós nos tornamos parecidos com Ele. O texto vai dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso decidiu abrir um caminho para que vocês pudessem estar juntos e pudessem estar perto. Qual caminho é esse? A adoração. Não posso dizer que a adoração é apenas algo que nós fazemos dentro de uma performance em um culto de domingo. A adoração é um estilo de vida. A adoração não é o que eu faço do lado de fora, a adoração é o que eu carrego pelo lado de dentro. A adoração é a inclinação da minha alma para a soberana vontade de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui diz amém. Estamos falando de adoração. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Então o grande problema é que às vezes a gente está fazendo a coisa certa do jeito errado. Eu tenho falado sobre isso aqui.
querendo a coisa certa pelas vias erradas. Se eu quero Deus bem pertinho de mim, eu preciso render o meu coração a Ele, às vontades dEle, como o pastor Wellington diz. Eu preciso entender que nele já está tudo certo. Eu não posso deixar com que os problemas, com que as frustrações da vida me impeçam de adorar esse Deus que já me colocou através de Cristo, assentado com Ele nas mansões celestiais, dos lugares altos. É esse Deus que nós servimos. Em outro texto, a palavra do Senhor diz: conheça o Senhor, prossiga em conhecer ao Senhor. Eu tenho falado muito desse texto, talvez 3 ou 4 cultos eu já falei sobre isso aqui. Oséias está dando uma palavra de forma profética para o povo que vivia junto com ele naquele tempo, que era a responsabilidade profética dele. Ele está dizendo: gente, conheçam a Deus e continue conhecendo a Deus. Oséias foi um dos homens que fez o maior sacrifício em terra como homem. Você já leu a história de Oséias? Muito provavelmente você vai se escandalizar quando você lê pela primeira vez, principalmente se não houver uma revelação rema. Se for só logo, você vai escandalizar. Fala: não, Deus não pediu isso para Oséias, não. E eu não vou te contar o que é, para você ter curiosidade de ler. Para quem ainda não leu, é extraordinário. Mas a grande verdade é que ele está dizendo: conheçam ao Senhor, para quem não conhece. E para quem já conhece, continue conhecendo a Deus. Ele está dizendo isso porque Deus é uma fonte inesgotável. Tem outro texto que diz: Deus, Ele habita no meio dos louvores. Então, quando nós estamos aqui com o nosso coração em adoração, e juntos aqui nós erguemos as nossas mãos e louvamos a Ele, e adoramos a Ele, Deus, Ele se faz presente entre nós. Nós precisamos entender isso. Muitas das vezes nós somos tentados a não ter performance na adoração. E alguém vai dizer: ah, mas eu não preciso pular, eu não preciso bater palma, eu não preciso gritar para adorar a Deus. Pode ser que não, mas eu duvido muito que um coração verdadeiramente inclinado a Deus consegue ficar muito tempo parado. Parece que a gente vai ficando com a vontade de expressar aquele amor, aquele desejo de adorar, aquela iniciativa de dizer: Deus, eu estou aqui por Ti. Então nós precisamos estar atentos a todos esses pontos. Então o primeiro ministério da igreja é um ministério para Deus, uma igreja que adora, uma igreja que caminha na direção de Deus, a igreja que tem a adoração como estilo de vida, e essa adoração faz com que a igreja se torne mais parecida com Ele, e uma igreja mais parecida com Ele está apta para viver o seu propósito na terra. O segundo ministério é o ministério uns aos outros, o ministério para o cristão. É um ministério que envolve a edificação uns dos outros. Esse também é um ministério nosso como igreja. Nosso encargo: amar a Deus, servir as pessoas. Amar a Deus, servir as pessoas. Se eu amo a Deus, eu sirvo as pessoas. Se eu sirvo as pessoas, eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu sirvo as pessoas. E se eu sirvo as pessoas, eu amo a Deus. A pergunta é: você tem amado a Deus? Você tem servido pessoas? Você tem servido pessoas? Você ama a Deus? A Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão não conhece Deus. Aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha só, eu separei alguns textos bíblicos que vai nos fazer entender esse ministério da edificação, esse ministério para o cristão. Na verdade, eu peguei algumas frases para a gente ser um pouquinho mais rápido. Uma frase: ameis uns aos outros. Esse é um ministério nosso como igreja. Amar uns aos outros. Não estou dizendo que isso é fácil. Não estou dizendo que isso inicialmente é prazeroso de se fazer. Eu estou dizendo que isso é um encargo, estou dizendo que isso é uma missão. E se nós queremos servir a Cristo, nós precisamos entender que é do jeito dele, não do nosso jeito. Não dá para tirar uma parte da Bíblia e dizer: não, o evangelho que se enquadra comigo é só até aqui, daqui para frente não dá. Olha o que mais diz a palavra do Senhor: sedes benignos e misericordiosos uns com os outros. Outro: sirva
uns aos outros. Outro, confessai uns aos outros. Outro, carregai o fardo uns dos outros. Outro, suportai uns aos outros. O que você acha que é suportar? Tem gente que acha que suportar é tolerar. Ah, aquele pastor ele tá enjoado, mas eu vou tolerar ele, porque a Bíblia ensina assim, né? Suportar não é tolerar. Suportar é dar suporte para sustentação. As bases desse prédio onde nós estamos adorando a Deus tem colunas e tem alicerces que são suporte. Eles suportam todo esse prédio, toda a telha, toda a alvenaria, tudo que acontece aqui. Sabe o que é suportar uns aos outros? É você ter um suporte que faça com que alguém permaneça de pé por conta da sua vida, do seu ministério. É você ser um cristão que outras pessoas consigam estar de pé por conta da sua vida. Isso é suportar uns aos outros. Olha o que mais que a Bíblia diz. Consideremos os outros mais do que a nós mesmos. O que mais? Bondoso e compassivos uns aos outros. Próximo. Ensinem e aconselhem uns aos outros. Mais um. Tenham comunhão uns com os outros. E o último que eu coloquei aqui, de vários outros que tem: exortem e edifiquem uns aos outros. Nós precisamos entender que um dos objetivos de estarmos aqui como igreja é levantarmos aqui um altar de adoração ao Senhor. Mas um outro objetivo que temos aqui como igreja, a Bíblia diz que assim como o ferro afia o outro ferro para que ele corte melhor, assim um homem afia o outro homem para que ele exerça melhor o seu ministério. Tudo que Deus nos deu é para que através disso outra pessoa se destaque na sua performance ministerial. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então o primeiro ponto é adorar a Deus. Segundo ponto é fazer com que o Valner se torne uma pessoa melhor e exerça melhor o seu ministério. É fazer com que o Rafael se torne uma pessoa melhor e exerça melhor o seu ministério. É fazer com que o Pedro se torne uma pessoa melhor e exerça melhor o seu ministério. É fazer com que o Eurípides se torne uma pessoa melhor e exerça melhor o seu ministério. Esse é o ministério da igreja. Será que assim nós temos feito? Ou será que, assim como a Bíblia também diz, nós temos sido pedra de tropeço no caminho de alguém? A Bíblia chega a dizer que... pesquisas chegam a dizer que nós temos o mesmo número de ex-evangélicos, pessoas que estão do lado de fora, pessoas que não estão mais na igreja, o mesmo número de pessoas que temos dentro da igreja. Hoje no Brasil nós somos pouco mais de 50 milhões de evangélicos. Então se a gente parar para pensar nessa proporção, pode ser que tenhamos 50 milhões de pessoas que já fizeram parte dessa família e não estão mais aqui. Eu poderia inventar um monte de desculpa e falar que a responsabilidade dela, e falar que não quis ser crente, e falar que não quis vencer o pecado, mas com certeza você vai concordar comigo que em algum momento nós como igreja falhamos com essas pessoas. Às vezes pensamos só na adoração, mas nos esquecemos que fomos chamados para edificar uns aos outros. Eu me lembro quando eu era novo na fé, eu ficava olhando e falava assim: eu quero mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo, eu quero ver as coisas diferentes, eu quero ver as pessoas conhecerem a Deus. E eu tinha uma empolgação tão grande que eu acreditava que eu ia mudar o mundo. O tempo foi passando e o Espírito Santo de Deus foi me revelando que a única maneira de mudar o mundo é da maneira com que Jesus nos ensinou. Ele pegou 12 homens, edificou esses homens, transformou a vida desses homens. Esses 12 homens transformaram outros homens, que transformaram outros homens. E nós somos o produto final daquilo que começou há 2023 anos atrás em Cristo Jesus. Não há outra maneira de ser bênção na terra se eu não for bênção na vida do meu irmão, porque sozinho eu não posso fazer nada, mas juntos nós podemos transformar essa geração para Jesus. Posso ouvir um amém, um glória a Deus, um aleluia? Eu sei que o calor está muito, mas Deus está nesse lugar. Levanta a sua mão aí e fala glória a Deus. Reage. Deus está aqui, Deus está falando conosco. É tempos de vivermos não só para Deus, mas de vivermos uns para os outros. É tempo de parar de esperar apenas do pastor. Gente, pastor não dá conta de tudo não. Eu já estou perdido já, não tem nem 60 pessoas na igreja ainda. Eu já estou, Deus, e agora? Qual é o próximo passo? E olha que eu já dirigi outras 4 igrejas.
Mas eu sei qual é o próximo passo. Eu preciso ter perto de mim pessoas que estejam interessadas em viver aquilo que Deus os chamou para que eles vivam. Pessoas que queiram servir a Ele, adorá-lo, mas pessoas que queiram servir uns aos outros. Aleluia! E o terceiro ministério da igreja, aí que chega o que o pastor Wellington disse. Tem pessoas que precisam descobrir isso. Tem muita gente que precisa entender o que é a graça de Deus. Tem muita gente que precisa receber a melhor mensagem do mundo. Qual? Você é amado, você é livre, Jesus pagou todo o preço, você tem direito à redenção. Existe uma família de braços abertos esperando de lá, nós vamos morar no céu. Tem muita gente precisando dessa palavra. Mas se a gente não entender que precisamos adorar a Deus de maneira genuína e que precisamos servir uns aos outros, não haverá impacto no evangelho que nós pregamos. A Bíblia diz: saberão que sois meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. O impacto do poder do evangelho não está na performance da minha voz, na oratória com que eu falo, na beleza da roupa nova que eu estou. Não! O peso do evangelho, ele está na essência de alguém que entendeu para o que foi chamado. Alguém que adora a Deus todos os dias da vida dele. Ele anda adorando a Deus, ele escova os dentes adorando a Deus, ele dirige adorando a Deus, ele trabalha adorando a Deus, ele se relaciona adorando a Deus, ele faz negócios adorando a Deus, ele sonha e projeta o futuro adorando a Deus. É alguém que aprendeu a servir aos outros, embora esses outros sejam pessoas que talvez ele nem conheça. É alguém que decidiu parar o carro quando tem alguém com o pneu furado e dizer: Jesus me mandou vir aqui te ajudar a trocar esse pneu. É alguém que para e dá uma água para alguém que está na rua e diz: Jesus me pediu para te dar essa água. É alguém que dentro da igreja observa quando alguém não está bem, quando alguém está com semblante triste, quando alguém não veio ao culto, ou ele aproveita todas as oportunidades que ele tem de edificar outras pessoas através daquilo que Deus colocou dentro dele. Quando isso acontece, nós estamos preparados e nós estamos aptos para a evangelização geracional pela qual nós somos chamados. Nós fomos chamados para a evangelização e para a misericórdia. Essa palavra precisa ecoar em nossos corações. Ide por todo o mundo. Isso é tão sério, nós nos tornamos tão religiosos, porque isso aqui é uma ordem, isso aqui é um mandamento, isso aqui ele está outorgando uma responsabilidade aos seus discípulos. Se você não é discípulo, essa palavra não é para você, mas se você é discípulo de Jesus, essa palavra é para você. E a mesma voz que disse: não matarás, não adulterarás, não levantarás falso testemunho, a mesma voz que disse essas coisas que a gente repudia, foi a mesma voz que disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Para uma a gente dá muito alarme, para outra hora a gente faz isso. É tempo de entendermos que essa voz continua ecoando ainda nos dias de hoje, nos nossos corações, dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja foi chamada para adorar a Deus, a igreja foi chamada para edificar uns aos outros, e a igreja foi chamada para a evangelização do mundo. Nós precisamos levar as boas novas, nós precisamos implantar a cultura do reino de Deus na terra. Sabe como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos isso? Alguém vai dizer: ah, mas eu não sei pregar. Talvez você não tenha vontade, talvez você não tenha coragem, porque é muito simples pregar o evangelho. Quer que eu te explique como que prega o evangelho? Em primeiro lugar, diga do que Jesus fez na sua vida. Jesus fez algo por você? Pronto. Se Ele fez por você, Ele pode fazer por alguém. Em primeiro lugar, diga daquilo que Jesus fez na sua vida. Em segundo lugar, diga aquilo que Jesus fez pela humanidade. Jesus morreu para que pudéssemos ter vida. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Jesus morreu para que pudéssemos viver a eternidade com Ele. Então não há mais peso, não há mais julgo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A evangelização é um convite. São pessoas famintas que encontraram pão e agora está levando outras pessoas a terem contato e acesso a esse mesmo pão. Não quer dizer que somos melhores do que ninguém, nós apenas encontramos o caminho. Mas esse caminho continua aberto também para outras pessoas. Um dos textos bíblicos diz: eu vos chamei para que vocês vão
e deis frutos, e que os vossos frutos permaneçam. Em outros lugares nós veremos que a árvore é conhecida pelo fruto, de que a árvore que não dá fruto, o machado está posto à sua raiz, que ela vai ser arrancada e jogada no fogo para ser queimada, porque de nada. Nós precisamos entender que essa é a verdade do Evangelho, e essa é uma missão extremamente urgente. Repita comigo, essa é uma missão extremamente séria e urgente. Olha só o que Jesus disse em Mateus capítulo 9, em um dos versículos. Jesus diz o seguinte: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Volto a dizer, se o seu coração não dói em ver as multidões sem Jesus, se não tem uma pulguinha atrás da orelha, se não tem uma inquietação, se não tem nenhum tipo de desconforto em entender que tem gente morrendo sem Jesus, tem algo de errado contigo. E esse algo de errado dá para resolver rapidinho. Em procura que a gente faz uma oração e resolve esse negócio. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. As pessoas estavam longe de Deus. Jesus veio à terra porque as pessoas se tornaram inimigas de Deus. E aí Jesus, aqui na terra, ele disse: eu estou dando a vocês o ministério da reconciliação. Qual é o ministério da reconciliação? Gente, nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós temos paz com Deus. Agora nós temos paz com Deus, não há mais guerra, não tem mais problema. Deus está de braços abertos para te receber. É isso que nós precisamos entender. Aí Jesus olha e diz: nossa, vocês estão como ovelhas que não têm pastor. Porque de fato eram ovelhas que não têm pastor, e ainda hoje existem ovelhas que não têm pastor. Mas o supremo pastor dos pastores continua indo atrás da centésima ovelha que se perdeu. Ele continua indo em resgate dessas ovelhas. Ele conta comigo, ele conta com você, ele conta com a igreja para esse santo ministério da evangelização e da reconciliação. Talvez, se você tiver um pouquinho de sentimento, você vai se lembrar de alguém agora que você ama muito e que precisa de Jesus. Alguém que você ama muito e que não está nesse lugar. Alguém que você ama muito e não queria ver essa pessoa no inferno, queria ver ela no céu, mas para que ela esteja no céu, ela precisa ouvir o evangelho da graça de Jesus Cristo. Sim ou não? Ainda hoje Deus conta com os Neemias do século 21 para transformar essa geração. Neemias tinha uma grande missão. Neemias doeu o coração. Ele foi e fez o que tinha que ser feito. Então nós precisamos entender que no século 21 nós precisamos nos levantar como Neemias. E quais foram as características de Neemias que o fizeram chegar aonde ele chegou? E aqui a gente segue para o final. A primeira coisa que eu entendo da parte de Neemias, que fez com que ele se levantasse, saísse da zona de conforto e fosse lutar por uma causa, é porque ele se importou. Então a primeira característica dos Neemias do século 21 é se importar. Eu queria convidar vocês nessa noite para que vocês pudessem pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, que eu sinta a dor do coração de Deus, que eu sinta a dor do coração dos perdidos, que eu sinta a dor do coração daqueles que estão desorientados. Neemias diz assim, ó: sentei-me e chorei. A gente chora por tantas coisas, mas qual foi a última vez que você chorou por conta de um perdido? Qual foi a última vez que você chorou pela dor do mundo? Qual foi a última vez que você chorou por um chamado, por um ministério, para que você pudesse gerar dentro de você um chamado de Deus? Joel capítulo 2, Joel grita, profetizando, dizendo: chorem os ministros. Vocês estão celebrando o quê? Que festa que vocês estão fazendo? O que vocês estão comemorando? Estou dizendo que não tem que comemorar. Mas se a gente comemora uma alma que aceitou Jesus, nós temos que chorar pelas milhares delas que ainda estão lá fora sem Jesus. Cuidado com a indiferença.
Cuidado, se a dor do mundo não lhe gera nenhum tipo de indignação. Deus está à procura daqueles que choram por almas, daqueles que choram por questões espirituais. Mas é só chorar? Não. Neemias também se envolveu. Ele diz: passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Você está disposto a orar e jejuar por uma causa que não é sua? Não, pelo menos propriamente dita? Você está disposto a pegar os seus sonhos, planos, projetos, colocar de lado e falar: Deus, vai cuidando aqui, porque eu vou colocar a minha vida no altar por essas pessoas, pela minha família que ainda não está na igreja, pelos meus amigos que ainda não estão na igreja, por aqueles que eu nem conheço. Ele se envolve. Eu acho que o primeiro ponto é a gente sentir a dor. Segundo lugar, a gente precisa se envolver. Terceiro lugar, ele renunciou. Deixou todo o seu conforto de palácio, segurança financeira, tudo que ele tinha construído, e falou: espera um pouquinho que eu tenho que resolver um problema ali. Ele renunciou. Não tem como viver o chamado de Deus sem renúncias. Se você quer tudo de Deus, mas Deus não tem nada de você, espera aí, você está lendo a Bíblia errada. Não tem ministério, não tem chamado, não tem igreja sem renúncia, não tem, não existe. E o dia que você achar, você me mostra, porque eu ainda não vi. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem renúncia maior do que negar a nós mesmos? E no fim, ele decidiu agir. Ele se levantou para fazer a diferença. Deixa eu te dizer uma coisa: não dobre os seus joelhos por uma causa que você não está disposto a se levantar e lutar por ela. Não seja um falso moralista que fica chorando: ah, Deus. Não ore a Deus por uma causa que você não está disposto a se levantar e lutar por ela. Neemias, ele elaborou um plano, ele enfrentou os seus inimigos, ele se desgastou no processo, ele fez investimentos altos, ele foi até o fim e ele experimentou o milagre. Fique de pé comigo, para parecer que está acabando. Ele decidiu agir, Neemias decidiu agir. Eu acho que está na hora da gente decidir agir. Deus não está à procura das pessoas perfeitas, Deus está à procura das pessoas disponíveis. A gente já falou sobre isso aqui em outros momentos, mas Deus usará exatamente aquilo que você tem para fazer grandes coisas e grandes milagres. Deus não precisa de grandes coisas para fazer grandes milagres. Deus precisa de pequenas coisas para fazer grandes milagres. É uma pequena fé que move montanhas. Ele decidiu se levantar. Ele elaborou um plano. Ele enfrentou os seus inimigos. Ele se desgastou no processo. Ele fez investimentos altos. Ele foi até o fim. Sabe o que aconteceu? Em 52 dias ele experimentou do milagre cujo qual Deus havia colocado no coração dele. A gente para por tão pouco. A gente desiste por tão pouco. Ah, porque falaram mal de mim. Ah, porque não me apoiaram. Ah, porque eu não recebi um abraço. Ah, porque não falaram comigo. Gente, pelo amor de Deus. A causa é muito maior do que a mim, muito maior do que a você. A causa é o reino de Deus. É o evangelho genuíno do Senhor. É o poder para salvar essa geração. Essa vida é muito passageira, mas existe uma eternidade com Ele. Então eu queria... A minha vontade é de balançar você, mas eu não posso. A minha vontade de repente era de abrir sua cabeça, colocar algumas coisas dentro, dar uma balançada. Mas eu não posso. Mas eu posso pregar, e eu posso crer no Evangelho, eu posso crer no poder do Espírito Santo. E se você estiver com o seu coração aberto, você vai sair daqui hoje com um encargo no seu coração. Você vai começar a sentir a dor do mundo. Você vai começar a entender que Deus te chamou para uma vida de adoração, que Deus te chamou para uma vida de serviço, e que Deus te chamou para uma vida de evangelização, amando a Deus e servindo pessoas. É assim que nós devemos viver, amando a Deus e servindo pessoas. Você está disposto a viver essa vida? Custe o que custar, porque o amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta.
Nós estamos falando do amor de Deus. Amando a Deus e servindo pessoas. É para isso que Ele nos chamou. Coloca a mão no seu coração. Faça uma oração ao Espírito Santo nesse momento. Fale com Ele nesse momento. Diga: Espírito Santo, eu quero fazer parte disso. Diga: Espírito Santo, eu quero viver isso. Eu não quero ser indiferente. Eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver uma vida de adoração. Eu quero ser uma ferramenta de edificação na vida dos meus irmãos. Eu quero servir os meus irmãos. E eu quero viver a pregoação do Evangelho, do Santo Evangelho, do poderoso Evangelho da graça de Deus. Comece a falar com o Espírito Santo nesse momento. Enquanto a gente adora o Senhor, fale com Ele nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui por Ti, Espírito Santo.